Primeiro ponto, a gente está falando de conflitos das mulheres. A gente percebeu o quantos conflitos, os conflitos das mulheres dependem da figura masculina. Ou seja, então vamos lá. A gente está voltando para a semana passada, conflitos dos homens aqui, que às vezes não trabalham muito. Mas vamos trabalhar 2 pontos aqui. A mulher que está nos assistindo em casa e que está vivendo o que nós falamos aqui, como ela pode sair dessa situação? Qual é o tipo de conversa que ela tem que ter com o marido, ou até mesmo com algum líder, um pastor ou um líder do Clínica da Alma, como a Selma, como vocês? Como é que sai de uma situação dessa? Eu estou vivendo um momento de pura angústia, de pura carência, de pura necessidade e quero ter meu casamento salvo, sendo que meu marido não está dando muita atenção para as pequenas coisas. Pastor Rogério. Boa pergunta essa. Porque tem outra, vem outra. Com primeiro, essa tá boa. Na realidade, não existe uma fórmula, né? Porque nós temos que entender assim, a necessidade ela é real para todas as pessoas, né? Tanto do aspecto masculino quanto feminino. Agora, mas não existe uma fórmula assim, ó, faça isso que o resultado vai ser positivo. É óbvio, a palavra de Deus ela é muito clara, ou seja, as mulheres mais velhas, mais experientes, que ajudem as mais novas. Por quê? Através da sua vida, suas experiências, não é mesmo? Isso vai ajudar. Mas, na realidade, né, ou seja, para cada caso é um caso. Existe uma regra que a palavra de Deus nos estabelece, que não é regra, são princípios, né, essa é a palavra certa, né, que se a gente seguir esses princípios, isso vai trazer benefícios. E no andar, né, como a gente diz, no andar da carruagem, né, ou seja, as abóboras vão se ajustando, né, e cada um vai entendendo o que é mais positivo para um ou para outro. Eu sempre digo, inclusive lá na clínica a gente aconselha aos casais, às mulheres, aos homens que não estão conseguindo se entender aquilo que a mulher gosta e o homem, leia aquele livro sobre as cinco linguagens do amor. Excelente. Por quê? Porque para nós entendermos o que o meu cônjuge, para ele é importante, ou seja, o que ele entende como uma demonstração de amor e de carinho. Né? Às vezes você está investindo em presentes, quanto muitas vezes para a esposa, tempo de qualidade é muito mais efetivo no aspecto de valorização. Isso eu estou falando assim aqui na televisão, não quer dizer que a minha vida está resolvida. É um processo, é um contínuo aprendizado. Né? Então, hoje nós já temos 28 anos de casado, mas sempre a gente está aprendendo. E, ao mesmo tempo, a forma de nós demonstrarmos o amor é de uma outra forma. Assim, eu gosto, por exemplo, de obras de serviço, ações de serviço, né? De servir e ver que a pessoa está bem, sendo assim suprida. E isso é o que eu vejo que a pessoa está gostando, eu me sinto realizado como homem. E, às vezes, comprar um presente super caro e super significativo, para a pessoa não tem muito valor. É um valor instantâneo. O valor, de repente, para aquela pessoa é justamente... Às vezes você apertar o botão de on-off da televisão e dar atenção. Gastou muito menos. Exatamente. Então, de repente, toque. De repente, toque traz muito mais resposta no aspecto de se sentir amado do que talvez você investir num presente caríssimo que vai ter que levar 1 ano para pagar e, de repente, não vai ter o mesmo significado. Esse programa está fantástico. Aí o pessoal está economizando. Doutor Talvez. Verdade. O pastor tocou num ponto muito interessante. Volta e meia tem mais que reclama assim, mas eu dei um carro para minha esposa. Ela falou assim, mas eu ficaria feliz com Fusca. Um carro de último tipo. Aí eu dei uma joia. Eu andaria com bijuteria. Né? Na verdade, às vezes a necessidade dela é exatamente outra. Né? Um pouco mais de auxílio, quem sabe, na atividade doméstica, um pouco mais de compartilhar na educação dos filhos. Né? E, às vezes, as coisas estão muito materializadas, né? Mas aquela boa vontade, aquela participação né? Na vida, no diário ali, a gente sabe, hoje em dia a correria é muito grande, a vida exige muito. Existe também um conflito de papéis, né? Quer dizer, essa necessidade agora, às vezes, a insuficiência econômica, né, de uma pessoa só, de ter que os dois saírem para trabalhar, de às vezes a mulher, inclusive, estar percebendo salários maiores do que o marido. Às vezes ela tem um tino empresarial, é empreendedora e ele não nasceu com essa característica. Verdade, né? Mas é muito importante que as pessoas entendam primeiro o seu papel, né, e que as pessoas, após entenderem o seu papel, elas atentem também para
a sabedoria, o conhecimento, e o conhecimento bíblico, inclusive, né? De que o homem deve ser um líder espiritual, ele deve assumir esse papel, né? Ele deve auxiliar a sua esposa, ele não deve temer as atividades domésticas, isso não o diminui. Claro. Né? E também o fato da mulher empresariar, se ela tem esse tino, se ela tem essa disposição e o conhecimento para isso, não diminui o papel masculino, nem a torna também uma super mulher. Sim. O dimensionamento dessas coisas com sabedoria é importante, porque nós vivemos uma crise de papéis, né? Quer dizer, eu vou trabalhar, meu marido agora fica em casa, toma conta dos meninos, como é que é isso? Como é que... as pessoas estão um pouco perdidas nessa questão toda. Então, é preciso buscar, às vezes, ajuda profissional, é preciso buscar, às vezes, um aconselhamento sério e abalizado para que haja uma dimensão dessas questões todas, né? E que haja o respeito mútuo também, né? Se a mulher é mais ativa do ponto de vista laboral, que ela saiba respeitar a masculinidade do seu marido, que o seu marido também não fique encolhido e não exerça o seu papel de homem porque se sente tolhido, porque é minha mulher, que ela ganha mais e tal. Não, o equilíbrio está em diversas situações. E saber identificar quais são esses papéis, né? Eu ia até fazer uma pergunta para a Selma aqui, dentro do que a gente está falando. Depois eu também quero saber um pouco da saúde da mulher, até onde vai influenciar ou não toda essa situação. Mas, Selma, a gente sabe que a mulher ela desenvolve diversos desses papéis que o doutor Talvani estava falando. É o papel de mãe, é o papel de cozinheira, é o papel de faxineira, é o papel de empreendedora. Aí ela vai pro salão de beleza, é o papel de modelo. Ela tem um monte de papel. Quando o marido chega em casa, vamos colocar assim mais ou menos, ou quando ele está na pessoa do marido, às vezes a mulher esquece que também ela é mulher, que acima de todos esses papéis, até mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que tratar o seu marido com carinho. Às vezes os conflitos não nascem um pouco nisso também, se a mulher confundir um pouco que ela fritou o peixe, agora tem que tomar um banho porque o marido vai chegar. É verdade. Nós precisamos trazer mesmo, como o doutor disse, o equilíbrio, né? Nós estamos sempre ali no dia a dia lutando para que haja... Porque muitos casais hoje estão assim, concorrendo. Quem é melhor, quem não é, quem traz mais dinheiro para casa, quem não traz. E, na verdade, eu até passei isso uma época numa situação de casamento, que eu ganhava mais, e eu fui buscar ajuda. Falei que eu estava me sentindo estranha por ganhar mais que meu esposo. E aí um pastor virou para mim e falou assim: Selma, não existe ganhar mais nem menos. Existe uma conta bancária que é de vocês dois. Dali flui toda a despesa da casa. Aquilo para mim foi assim um choque, porque realmente é difícil você ter o seu salário e ter que dividir com tudo e pagar tudo praticamente. Aí ele fala, não, o dele com o seu é um salário. Então, para mim, eu aprendi isso. Quando eu aprendi isso, 99% dos problemas foram resolvidos. Por quê? Nós dois somos um só. Nós somos uma só carne. Não importa quem ganha mais, quem ganha menos, quem trabalha. E, geralmente, a mulher que trabalha fora, é isso que você mesmo disse. Às vezes, a gente fica um pouquinho conturbado, porque, além do trabalho fora, que você é responsável, no meu caso, eu era diretora de uma escola, eu trabalhava 8, 10, 12 horas por dia e tinha que dar conta de tudo em casa ainda, saber como é que está a criança. Quer dizer, claro que houve imensas falhas, porque você não consegue ser a mesma pessoa o tempo todo, Assim, a mesma pessoa só no emprego. Você tem que estar preocupado com o filho que tem um dever de casa, um médico dele, uma consulta, o que está faltando em casa, o que vai fazer para o jantar, o cardápio. Então, são 1000 coisas que a mulher tem que pensar. E com isso, se ela não tiver um equilíbrio, buscar em Deus e com os seus líderes, ela não dá conta. Está bem esclarecido e você pode participar aqui com a gente. Quero lembrar você que você está concorrendo a brindes e que todos esses brindes você pode encontrar na Seara, que é a livraria que fica lá na Igreja de Batista da Lagoinha. Então você pode então encontrar esses brindes lá na Seara. Eu não sei se esse livro que você está lendo aí, pastor, também encontra lá? Encontra lá, com certeza. Esse livro todo mundo pergunta, porque o pastor Guerra traz assim, informações muito precisas e particularmente é de um pastor, aliás, de um casal que eu admiro muito, que é o Jaime Camp e a Judith Camp.
acho que o Dr. Talvanes está ali da balança, conhece também, né, Dr. Talvanes? É muito bênção para casais. Então você quer também ser abençoado, quem sabe você pede para o pastor Guerra te dar um de presente. Bom, a gente falando aqui sobre... Se precisar de 2, pede um pau. Ele estendeu para mim. Bom, a gente está falando aqui sobre essa questões dos papéis e a gente vê o quanto isso é importante. Eu quero entrar na parte da saúde, Dr. Talvanes, porque isso tudo vai agredindo a saúde. Se a mulher ela trabalha demais, e não é um trabalho fácil como a gente pensa, é um trabalho braçal, é um trabalho de arrastar móvel, é um trabalho muitas vezes até de cuidar de crianças e tem que correr, e às vezes o corpo já não está tão preparado para essas atividades que exigem mais do que um dia inteiro na academia. Sem dúvida. Isso vai refletir num casamento, porque a pessoa está dolorida, ela está com o seu humor abalado. Como colocar também um equilíbrio nessas funções de casa? Eu sei que não existe uma fórmula, mas eu quero que você me ajude. Às vezes é muito complicado, mas é importante as pessoas entenderem. É muito comum, né? Falar assim, olha, eu estou desinteressada de sexo, né? Agora, a mulher trabalha o primeiro turno, o segundo turno, né? Às vezes fora. Daí ela tem o terceiro turno em casa. Aí depois tem o quarto turno, que é o turno afetivo. Nesse momento ela já está, assim, destruída, né? E aí, quer dizer, e se exige, não, mas tem que ser mulher, tem que corresponder, né? E é humanamente impossível uma pessoa funcionar 24 horas por dia no seu limite, né? Para isso está posto o período de descanso, ele é algo que a ciência fala do valor do sono, dos hormônios que o sono libera e regula e tudo isso. Do repouso, do relaxamento, da recreação e, enfim, do exercício físico também, né? Então, é necessário que o casal, hoje em dia eu faça uma reengenharia do seu tempo, né? Que restabeleça prioridades, limites e objetivos, né? Às vezes, o objetivo... Deixa eu só traduzir essa palavra aqui, ó. Reengenharia do tempo é simplesmente se sentar casal, porque o Dr. Talvanes ele é muito esclarecido, ele traz informações muito precisas. E o pessoal, às vezes, você está cozinhando aí, minha filha? Ouve isso. Sentar de manhã com seu marido no café da manhã e reorganizar a sua vida com ele. É isso, Dr. Talvanes? Exatamente. Vamos lá.